Oferecimento Royal Peppers, Lance Esportes, Inove Clean, WD Cestas, os nossos parceiros, nossos patrocinadores. Começa mais um podcast aqui do Papo Fluindo, é o Fluindo a Resenha. E o Paulinho vai passar o recado dele, o nosso convidado especial já está aqui presente, é o nosso segundo episódio. E o primeiro, digamos assim, o Paulinho foi um convidado, mas é da casa, o primeiro convidado que chega aqui com a gente, e muita honra de receber ele. Apresenta esse parceirão aí que você estava falando aqui nos bastidores, que foi um pai para você no futebol, né, Paulo? Verdade. Galera, estamos aqui com o Luizinho Rangel, ex-atleta profissional. Jogava muito. Ali as imagens aí passando ali. Ali, Olha o toque de bola da criança. Homem, refinado. Então temos a grande honra de estar aqui com o Luizinho Rangel, um dos ícones aí de São Gonçalo, uma das referências. Passou pelo Botafogo, Los Angeles. Luizinho, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui, né? Esse prazer que você está dando aqui pra gente de participar dessa resenha aqui, né? Entre família. Seja bem-vindo, tá? Ao Papo Fluindo. Solta a nossa vinheta. Solta a vinheta. Se apresenta aí pra galera. Agradecer mais uma vez o convite do meu amigo Paulinho, e espero que algumas coisas que eu passei no futebol, não só aqui em São Gonçalo, na minha vida, a gente possa esclarecer. Eu comecei minha carreira muito cedo aqui no futebol, né? Principalmente aqui em São Gonçalo, e tem algumas pessoas que foram marcantes na minha vida do futebol aqui em São Gonçalo. Na época, nós tínhamos vários campos de várias escolinhas com treinadores, mas um treinador que me marcou muito, e principalmente foi a pessoa responsável por me levar ao Botafogo, foi Cote. Na época era Cote e Miroca, né? Miroca levava os atletas que participavam da escolinha dele lá no Mauá. E Cote tinha uma amizade muito grande com o pessoal lá do Botafogo, principalmente, na minha opinião, o maior treinador de base do futebol brasileiro, e que era o professor Neca, né? Você deve lembrar dele, que foi o maior revelador de atletas do Botafogo. Na época, o profissional sempre pegava jogadores do juvenil, que não tinha sub-20 na época, né? E por 2 vezes eu fui chamado para fazer treinar, para completar o elenco lá do profissional. Uhum. Nas 2 vezes eu fui treinar e, graças a Deus, fui muito bem. Aí, na época, o treinador era Tele Santana. Aí apareceu uma oportunidade na vaga do Carlos Roberto, do Carbone, que, se não me engano, estava machucado. E eu fui, passei, inclusive, à frente de alguns jogadores que tinham muita qualidade, porque eu praticamente não treinava no profissional. Como eu estava treinando diretamente, eu já fui... Quem te promoveu foi o Tele? Qual ano, mais ou menos? 75, 76, mais ou menos. Só cobra, né? O time, Eu estava quase nascendo. E o trabalho de Tele já naquela época era acima da média, principalmente porque ele dava muita preferência à qualidade técnica, entendeu? E você chega no Botafogo aos 11 anos? Cheguei aos 11 anos. Aos 11 anos. Eu subi com 19, 20 anos. Como foi crescer dentro do clube? Como era o tratamento, assim, na época, né? O futebol, no seu tempo, pelo menos na minha opinião, nos tempos áureos, e você chega ao Botafogo e tem uma vida toda, né? De 11 até você se profissionalizar com 19, é uma vida. Então, como foi o tratamento dentro do Botafogo? Como é para você esse carinho, essa identificação também com o clube? Eu tinha... o meu pai sempre foi um torcedor fanático do Botafogo. Grande seu Rangel. Seu Rangel. Foi uma honra muito grande. Alegria. E eu também, já bem novo, já comecei a gostar do Botafogo. No berço, né? No berço. E já ia assistir jogos do Botafogo, praticamente Maracanã, na época Palmeiras, Botafogo e São Paulo, aqueles jogos
grandes na época, o próprio Flamengo, sempre ia aos jogos. Quando eu cheguei ao profissional, foi uma alegria muito grande, não só para a minha família, né, meu pai e minha mãe, mas para os amigos aqui de São Gonçalo. Uma realização de um sonho, né, Luiz? Porque São Gonçalo, né, Paulinho foi criado praticamente depois, que eu acho que ele é mais novo que eu, mas tinha vários jogadores de muita qualidade. Mas um jogador que a gente não esquece de maneira, na minha opinião, foi o maior jogador que eu vi jogando em São Gonçalo, foi Kleber. Kleber, né? Kleber também, vizinho lá também. Grande craque. Foi criado e foi o Bequinha, né? Bequinha foi jogador acima da média. O Carlinhos também foi um ótimo jogador. Carlinhos teve várias oportunidades no Fluminense, na seleção brasileira. E infelizmente o Fluminense tinha 2 laterais de seleção que não davam oportunidade para ele. Foi enfrentar essas feras aí, Roberto Dinamite, o Zico, como é que foi enfrentar diretamente? Porque você era um cara que marcava, mas também jogava, né? Paulinho, o Flamengo realmente, sabe, tinha um time espetacular. Eu lembro bem uma coisa que eu na época, o Botafogo tinha uma diferença de 20 vitórias na frente do Flamengo, na época. Tanto que o Flamengo era freguês do Botafogo nessa época. O Zico conta isso, inclusive, nas entrevistas dele. E depois da era Zico, o Flamengo não só empatou esses 20 jogos, como passou à frente. Então, eram jogos, cara, contra o meio campo do Flamengo era espetacular. Era muito difícil não só marcar Zico, porque era Carpegiani, tinha Lico, tinha Tita, Matilho. Então, lembro até o Zagallo falando em relação à marcação. Sim. Você marcava individualmente o Zico, mas, depois do Zico, você conseguia marcar Zico, mas tinha vários jogadores de qualidade que poderiam fazer diferença. E o Zico já citou que você foi um dos maiores ou o maior marcador dele, melhor. Na época do Botafogo, o Ademir tinha um tipo de marcação até diferente de minha, né? O Ademir marcava individualmente, era praticamente o jogo todo correndo atrás de Zico. E depois a gente, até para a própria experiência, não precisava fazer aquilo, marcava mais pelo setor, mas de qualquer maneira, Zico era realmente muito bom jogador. Acima da média, né? A torcida do Flamengo tem que tirar o chapéu para Zico, porque o que ele fez nesses 20 anos foi realmente fantástico. O Paulinho citou Zico e Dinamite, mas você jogou com Paulo César Caju, Del Aranha, o Mendonça, o Mário Sérgio, né? O Sérgio Braulio no Botafogo também. Botafogo, o próprio Gil, o Nilson Dias. Sim. O Búfalo Gil, né? O time era... O Dé Aranha chamou até de Gil Cabeção, não sei se no Botafogo era chamado de Gil Cabeção. Nosso time era muito bom. O time, nós conseguimos ficar naquela época 52 Isso que eu ia citar. Sem perder, é muito falar, mas era muito empático. Bem, teve realmente bastante empate. Desses 52 jogos, 52 jogos, eu joguei 50 direto, sem sair. Fui machucado no jogo contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Aí fiquei fora do jogo, se eu não me engano, o jogo que o Botafogo perdeu a invencibilidade. Eu cheguei a jogar contra o Grêmio, acho que o Grêmio aqui eu joguei, acho que foi contra o Grêmio que nós perdemos a invencibilidade. Mas ela, nós tivemos grandes vitórias contra aqueles times. Tem até um jogo que eu vejo, um do Cruzeiro 3-0 lá no Mineirão. Acho que, se não me engano, 2 gols de Gil, 2 golaços de Gil, passa pro Paulo César. E eu vou entrar num assunto assim, não é delicado, um assunto até mais descontraído, do time do Camburão, né? E eu não sei se é verdade, mas eu já escutei muita história que você levava até a galera para fazer um churrasco lá em São Gonçalo, Ponta Negra. E como é que era essa turma? Eu vou explicar. Quando começa o Camburão? Por que foi chamado o time do Camburão? Nós fomos para uma excursão na Europa. Na época, os times ficavam 40, 50 dias jogando na Europa. E o Botafogo, sabe, foi no torneio estreia de Rivelino na Arábia Saudita. Aí depois fomos para Barcelona jogar contra o Barcelona. Só time bom. Só timaço. Só que nós fizemos jogos excelentes. Depois fomos para a Itália jogar contra a Milan, o Juventus, onde até nós fiquei lá. E depois que nós chegamos na Europa, nós ficamos sabendo
Zagallo na época era o treinador, Sim. que os times brasileiros eles iam para a Europa e os jogadores recebiam por participação, não por vitória. O Botafogo era o único time que tinha que ganhar para ter bicho de vitória. Sim. Aí os jogadores mais velhos, quando ficaram sabendo que o Flamengo, até ficamos no mesmo hotel, o Flamengo, Cruzeiro, os outros times iam para lá receber a cota, os jogadores recebiam para participação, os jogadores ficaram revoltados e fizeram uma reunião com o Zagallo. Depois o Zagallo passou para o presidente, né, a Charles Baré. Aí foi exigido que também nós tivéssemos esse privilégio de ter, além do bicho normal, ter uma participação. Foi onde o presidente do Botafogo não aceitou e na época falou, quando esse time chegar aqui tem que botar todo mundo no camburão, achando que os caras estavam tentando ele. Foi por isso que foi dado esse apelido de camburão. camburão. E o Dé até na entrevista cita que a galera era da pesada, né? A galera gostava de muita coisa, uma bagunça. Mas os caras faziam diferença, sabe? Então, todo mundo dava conta, né? Na época eu era muito garoto, praticamente eu não participava. Muito jogo de baralho, a noite toda, né? Sim. E os caras no outro dia nem tomavam café, dormia, almoçavam. E quem era o líder dessa bagunça? O próprio Paulo nem tanto, mas o Dé gostava, Osmar, Renê, Mário Sérgio. Tinha uns 8, e a David Vicente também gostava de jogar. Sempre boa, ficavam até mais tarde jogando dentro do quarto, e eu não participava, porque eu não era muito garoto, eles nem deixavam chegar perto. Mas no dia do jogo eles faziam a diferença. E a convivência do seu Rangel com essa turma? Tinha? Tinha. Ele como botafoguense fanático. Ele gostava muito da resenha, né? E foi numa época que comecei a construir a casa em Ponta Negra. Sim. Então sempre que possível levava o pessoal para lá, passava, a gente jogava domingo, e na segunda-feira aí eu levava Nilson já foi, a maioria do pessoal foi lá na minha casa. Agora, Luiz, uma resenha assim, maneira assim, de vestiário que você possa contar, alguma coisa engraçada que você via que os caras faziam assim, que era maneiro. Lá quando nós chegávamos no Maracanã, na época todo mundo chegava no Maracanã, deixava as coisas e subia para o setor 4 das cadeiras, né? E o Botafogo tinha um local de se encontrar ali, ficava a torcida do Botafogo e os atletas antes do jogo. Eu, ia lá em cima, olhava um pouco preliminar e descia. Os outros jogadores mais famosos, os caras desciam praticamente quase que em cima da hora do jogo. Isso. Acabava o primeiro tempo da preliminar, os caras ficavam lá em cima e o treinador esperando para fazer palestra, mas só que a palestra na época fazia no próprio hotel, entendeu? O cara lá chegava, trocava de roupa rapidamente, ia pro jogo, e o couro comendo lá em cima, só viu o barulho da torcida. Eu lembro uma coisa que chamava a atenção quando a gente entrava no banheiro. Rapaz, principalmente quando o Flamengo, a torcida do Flamengo ficava em cima, cara. Chegava a balançar. Assim. E outra coisa que chamava muita atenção, que depois que você entrar no campo, os caras fechavam o portão. Então, não tinha pra onde correr. Tava preso mesmo. Você fazia um jogo bom, então, entendeu? Não tinha como. Então, tem muita história boa, cara. Fizemos realmente uma amizade até hoje. Eu sempre reúno o pessoal no final do ano para bater uma bola. Quero deixar registrado aqui que quando tiver essa resenha aí, dessa pelada aí, dessa galera, o papo fluindo, a gente quer estar presente. Leva a gente pra gente fazer um conteúdo lá. Eu vou até marcar dia 29 de novembro, aí, ó. Lá no campo do Irajá. Eles mudaram, inclusive, fizeram lá de Irajá, passaram para Brasil. Eu não lembro, mas depois eu passo o endereço. Convida a galera lá. Eu vou marco com vocês. Estou precisando até ir algum jogador mais novo para reforçar, porque a pelada é acima de 60. A gente chega lá, os caras vão botar só de 50. E, normalmente a gente consegue. Opa, tô aí, qualquer coisa eu tô indo. Fechado. Mas tem ido bastante aí jogadores e tem sido pra gente, nós vamos pro 9º encontro, pra você ter uma ideia. Pô, que legal, hein? Sabe? E aí, Luiz, chega
Chega ao fim seu ciclo no Botafogo em que ano, mais ou menos? E eu fui emprestado em 80, fui emprestado em Santa Cruz de Recife para poder voltar a jogar. Sim. Aí eu fiquei lá 3, 4 meses jogando lá no Santa Cruz de Recife, retornei para o Botafogo, onde quando eu cheguei aqui, segundo telefonema na época de Cláudio Coutinho, que era o treinador da seleção, fui treinador do Flamengo muito tempo, para ir para levar para Los Angeles, o time que ele estava indo. Então aí acertei a rescisão lá do Botafogo, fui para Los Angeles. Fui de vez. E aí começa essa sua experiência fora do Brasil, fora né? do Brasil, Estados Unidos, Portugal foram também. 2 anos lá. Infelizmente, no segundo jogo, quebrei a perna. Nos Estados Nos Unidos. Estados Unidos. Grama sintética. Eu quebrei a perna esquerda no segundo jogo. Também fiquei um bom tempo, uma recuperação muito difícil, com todos os problemas que você tem quando você está fora, aquela situação toda. E era uma coisa, uma contusão hoje, que levaria aí no máximo 2 meses. Levou praticamente 5 meses. Que você contava em off pra gente, que teve uma disputa de pênalti. Isso foi logo no início da competição, antes de nós ficar. Antes ainda. Foi um torneio preparativo, né, para início da competição. Tipo um torneio início, né? Torneio início, Aí, né, Cruz Azul, mais tinha um time da própria liga lá dos Estados Unidos. Nós ganhamos o primeiro jogo, fomos o segundo jogo contra o Cruz Azul do México. E eu nunca fui de bater pênalti, não, mas fiquei por último naquela Copa, doido para o pessoal resolver a situação, acabou que sobrou para mim. E o freio na barriga, E aquela caminhada pro pênalti, né? Parece que você tá andando na Vila Paulista. Olha, eu fiquei por último justamente para não bater, mas foi. Dificuldade E tem um gol marcante, contando com a época do Botafogo, algum gol que você... Aqui no Brasil? Da carreira. A carreira foi contra o Fluminense, um jogo no sábado contra o Fluminense. O Fluminense com aquele timaço do Fluminense, no sábado à noite. Primeiro tempo 3-0 o Fluminense. Nós estávamos concentrados em Teresópolis, aí descendo para jogar, para tanto o Fluminense. 3-0 no primeiro tempo. Aí no final do primeiro tempo eu fiz o gol numa jogada de Ademir Vicente pelo lado, eu driblei Ademir driblou, acho que o Renê tocou para trás, eu fiz o gol de perna esquerda. Aí até hoje o pessoal fala que estava 3-0, chovia muito, eu saí vibrando, mas ninguém foi abraçar. Careca que fala muito desse gol. Careca fala muito desse gol. Ele sabe os detalhes do gol. Luiz saiu pulando. Foi contra o Fluminense. 3-0 Fluminense, ele saiu vibrando. O cara fez um gol, pô. Esse pepino pra você. Aí olha quem vinha pra cima de mim. Rodrigo Neto, Dirceu, Rivelino, Paulo César. Quase ninguém, né? Márcio Sérgio. Só isso, né? Tudo parceiro seu, né? Tudo. Olha, não sabia nem para onde marcar. Aí perdemos de 5-1. Entendeu? Era uma máquina o time dos caras também, né? Kleber na época jogava também, entendeu? Kleber também jogava. Então foi marcante. Aquela decisão do gol do Roberto, você estava, Lu? Aquela decisão, se você ver a jogada, eu participei na saída rápida do Vasco, eu estava dentro da área, quase ali, eu e Ademir Vicente, muito parecido na época, cabelo. Quando nós botamos 1-0, o Vasco empatou, o próprio Roberto empatou. Sim. Aí depois teve o segundo gol, a jogada de Zanato pelo lado esquerdo, lado direito, que ele fez o giro e meteu a bola. Eu estava dentro da área, naquele golaço. A gente cita a decisão, né, Luiz? E o que faltou para aquele time conquistar um título? O que você acha? Se faltou alguma coisa ou foi mesmo coisas do futebol? O Botafogo, na época, tinha muita dificuldade em tudo, né? Realmente, o Botafogo, com a mudança para Marechal, nós ficamos praticamente muita dificuldade para treinar a nível de campo. O Flamengo sempre uma situação melhor, o Vasco já tinha São Januário, né? tinha locais de treinamento. O Fluminense, na época, realmente era o melhor time, junto com o Flamengo. E porque eram 4 times de muita qualidade, então a dificuldade era normal, mas nós chegamos, inclusive, num torneio início, ganhar o torneio início antes do campeonato, tivemos
vários jogos com nível muito bom, mas os outros times também tinham bons Coisa do times. futebol mesmo, né? Futebol mesmo. Porque eram 4 times maravilhosos, fora os pequenos. Os pequenos Não, na aí, época também tinha América, bons Bangu. times. A América tinha um time bom também. E aí a gente chega nessa transição aí, né? E depois que você pendurou as chuteiras, que você decidiu aí seguir a carreira de treinador, né? Você foi logo você chegou a comandar o Botafogo interinamente em 2008. Antes disso, eu fui estudar, fazer educação física e tal. E nesse período eu fiz amizade, né, com o Jailson, e o Jailson era muito amigo de um botafoguense, você deve lembrar, Humberto da Ulimar, né? Sim. Muito amigo, o Humberto foi... me aproximou mais ainda de Jailson. Jailson que foi treinador do Vasco, né? E Jailson me chamou para me estagiar com ele lá no Vasco. E fui, na época, Jailson era treinador de juvenil. Aí você chega a coordenar as categorias de base lá. Aí eu fiquei 1 ano trabalhando com o Jailson como estagiário. Fomos campeões carioca e tal. Aí eu fui convidado para ser o treinador do na época, sub-13 do Vasco. E depois a gente acabou se enfrentando no juvenil, né? Juvenil lá, segundo ano de juvenil. Eu fiquei no Vasco por total de 13 anos. Sendo que 3 anos eu fiquei... 2 ou 3 anos fiquei no Mirim. Na época o Mirim tinha mais de 10 anos que era campeão, o Flamengo ganhando tudo. Aí consegui ser campeão no Mirim, acho que foi bicampeão Mirim. E na época, você lembra da Darcy Peixoto, que era o diretor, me chamou e falou assim, agora surgiu uma oportunidade de ser treinador juvenil. E eu queria que você saísse do Mirim, era um salto grande. Aí eu fui enfrentar, eu fui pegar o grupo de 77 quando eu cheguei. Você deve lembrar bem, Felipe, Pedrinho. Foi essa época aí da transição que eu saí. Você falou, se ele quiser voltar pra cá. Eu tava muito ferido, Luiz. Não queria ser uma... São escolhas, né, cara? Às vezes a gente faz escolhas certas. Mas antes disso, teve uma viagem pra Minas, que você foi o treinador nosso. Foi você. Porque na época, às vezes os caras me chamavam para ser treinador. Na época tinha muito jogo festivo, né? E às vezes o treinador do juvenil não poderia participar, o infantil estava na competição, ele pegava e levava. Aí foi lá em Cambuci, a gente foi jogar um jogo festivo lá e tudo. Você foi treinador nosso lá. Fiquei 7 anos, 8 anos no juvenil. E depois eu vi que realmente seria difícil. Já era até para ter saído, recebi a proposta do Edson Salgado para assumir um projeto em Uberlândia, que ele estava querendo montar um time profissional e começar pelo Uberlândia, disputar a Série D do brasileiro. Aí aceitei, aí levei o Carlinhos, né? Carlinhos, amigo nosso lá de São Paulo. Isso foi em 2002. O Carlinhos, irmão do Kleber. Aí levei Carlinhos, levei o preparador físico do time que trabalhava comigo há 20 anos e fomos para Uberlândia. Fiquei lá em Uberlândia 5 anos. Montei depois do Uberlândia, o Elton fundou um time na própria da Unitri, né? Que é o Universo lá. E ficamos 5 anos lá. Depois de estar todas as categorias prontas, pré-mirim, o júnior, profissional. Aí da noite pro dia, resolveu acabar com tudo. Não sei se você se lembra, a gente se encontrou lá quando estava no Uberaba. Isso. Jogou contra? Jogando contra. O Uberaba tinha realmente uns times bons. Palinha, Justo Batata. De massa, nossa, né? Muito bom. Claudinho, que é aqui de São Gonçalo. Alô, Claudinho! Aí eu voltei. Vai vir aqui com a gente, hein? Voltei para aqui. E na época sempre tinha um diretor do Botafogo, Marcos Hermes, que sempre me ligava também, se tinha vontade de trabalhar na base do Botafogo. Aí quando eu voltei, logo depois de uns 3 a 4 meses, eu fui chamado para ser o treinador do sub-20 do Botafogo. Do sub-20, e aí você vai trabalhando. Aí lá em Marechal, a base tinha ficado em Marechal, em todas as categorias.
realmente sem a condição nenhuma de trabalho, esse campo horrível, bola horrível, bola distante. Essa época é uma época muito triste do Botafogo. E um jogo que não sai da minha cabeça, né? Que a gente sempre toca nisso, é aquele jogo nos aflitos, né? Contra o Náutico, que você, na saída do Cuca, você já foi já bem na parte dos últimos anos lá do Botafogo. Uhum. E na saída do Cuca, eu tava em Ponta Negra, cara, descansando. Quinta-feira lá com a minha esposa. Uhum. E aí o pessoal acompanhando o noticiário do Botafogo. Aí o Cuca. Mas você já tinha contato direto com o profissional, tinha. com um grupo de jogadores? Porque o Sub-20 na época, o Cuca sempre levava para treinar com o profissional. E tinha alguns jogadores que ele tinha gostado, que ele já estava fazendo parte do profissional, o Wellington Júnior, o Rodrigo Dantas, Alex, tinha uns 5 jogadores que treinavam diretamente com Foi esse jogo que o André, o Tchê, o zagueirão lá, que nosso amigo Tartar, que também está devendo uma visita aqui, sempre cita o André Luiz, zagueirão, o Tchê. Foi nesse jogo que ele dá o cartão no juiz? Ou não? Não, né? Esse jogo foi o seguinte. Mas ele estava na briga, que eu lembro. Nós perdemos 3-0 O Náutico. E houve uma confusão no juiz com o André Luiz, né? Falei, sabia que tinha ele ali. O André Luiz gostava, né? Gostava do Salcedo. Uma confusão grande, cara. E sei que ele foi preso. Foi pro Camburão. Pô, eu todo animado, sentei pra ver o jogo, e falei, pô, o Luiz vai treinar o Botafogo. Daqui a pouco dá aquela merda federal, rapaz. Hoje a minha esposa fala, pô, coisa incrível no futebol. Nunca vi daquilo. Nunca vi daquilo. Você loucura. tem o jogo foi às 4 horas. Eu lembro bem. Sabe que hora que eu cheguei no hotel com a delegação, quase meia-noite. O presidente Bebeto, na época. Eu tinha perdido o voo. Preso também. Bebeto preso. Eu lembro. A gente não conseguia sair do estádio, a polícia não deixou sair. E o André Luiz preso dentro do camburão. Que negócio foi bom. Que maneiro. E outro, o mais difícil. E você, Luiz? Só... Fazer o quê? O Bebeto ligando para Montenegro, aqui no Rio, querendo tirar o time de campo. Sim. O Montenegro falou, porra, cara, você tá maluco, cara. O jogo de TV Globo, cara. Vamos levar uma suspensão para ficar fora do campeonato. Não, porra, o cara fez algo, que fez aquilo. Tá todo mundo preso, não sei o quê. Aí ficamos mais de 2 horas dentro do vestiário para voltar para o segundo tempo. Cara, eu lembro bem desse. Aí voltamos para o segundo tempo, se não me engano, estava 2-0 já. Aí com menos. Aí já era, não tem mais jogo, né? Um time bom do Botafogo. Eu lembro bem. Bom, talvez encontrei umas 2 vezes, pediu desculpa. Desculpa, caramba. Não vale não, cara. E a gente mudando agora um pouco do polo, agora de assunto, um pouquinho aqui para São Gonçalo, mas dentro do futebol, aqui tem um mito aqui em São Gonçalo. Vou chegar lá. Um mito aqui em São Gonçalo de que aquele cara que chegou, como o Luiz Rangel, como o Roberto Brum, como o Luiz Alberto, sempre tinha uma história de ter alguém melhor e que não foi, e que não sei quem era reserva. O que você acha disso, cara? Porque, sinceramente, isso é uma coisa que me deixa muito triste, porque isso demonstra a frustração de algumas pessoas que não conseguiram chegar como você teve a sua luta. E todos nós que somos aqui de São Gonçalo, eu acho que a gente era para ser orgulho, né? Orgulho das pessoas cidade, aqui, né, cara, da cidade. E tem muitas pessoas que tentam diminuir a gente, né? Como diminuir o feito da pessoa. O feito de cada um, sua força de vontade, você abdicou de muitas coisas para poder chegar onde você chegou. São Gonçalo tem uma situação que eu até hoje eu não reclamo da tabela. Eu morei em São Paulo 10 anos. A grande maioria das prefeituras de São Paulo, todas elas têm um ex-jogador ou um ex-jogador de basquete na Secretaria de Esporte. São Gonçalo praticamente nunca teve ninguém muito ligado ao esporte, tirando Joaquim de Oliveira, que sempre teve muita ligação com o esporte, mas com o esporte em geral. Entendeu?
E aqui em São Gonçalo também fala muito que tinha muitos jogadores bons. Realmente tinha muitos Celeiro de craque. celeiro de craque. Alguns na minha época do Vasco. Quando eu cheguei no Vasco, tinha muitos jogadores de São Gonçalo, até porque era a primeira categoria. Quando eu cheguei no juvenil do Vasco, todo mundo aqui falou assim, tem um fulano tal que é bom jogador dessa, tem como fazer experiência. Eu nunca neguei para ninguém levar um jogador do Vasco para fazer experiência no Vasco, no juvenil. O problema maior é que a categoria juvenil do Vasco sempre foi referência, sempre foi uma das melhores do Rio e do Brasil. Quando você leva um jogador do Vasco para fazer teste no Vasco, pelo menos a filosofia do Vasco na época era o seguinte: tem um jogador do Vasco que está há 4, 5 anos aqui no Vasco. Se chegar um jogador igual, não tem como esse jogador tirar um jogador que está há 4 anos de trabalho. Então, alguns desses que foram lá e não ficaram, de repente podem até falar isso. Mas, porra, aonde esses jogadores que todo mundo achava que era bom jogador, não ficou no Vasco? Será que ele foi para outro time? Será que se destacou em outro time? Pô, só foi no Vasco, parou no Vasco. Será que ele foi profissional em outro time? Não. Será que ele conseguiu ser profissional? Ou ele parou por... Ou a culpa foi do Luizinho? Então, a grande maioria foi lá, fez o teste, não passou e não jogou mais em lugar nenhum. E no Botafogo foi a mesma coisa. E a nível profissional, que aconteceu comigo, com você, Carlinhos, Kleber, eu cansei de falar, cansado de falar que eu não jogava nada, que Carlinhos não jogava nada, que você não jogava nada, que tinha grandes jogadores aqui que não tiveram. Se não tiveram oportunidade é porque não procuraram. Entendeu? Ou não tinha capacidade de chegar. Porque é muito fácil jogar no Moá, jogar no Cordeiro, jogar pelada, né? Jogar pelada. Mas, na hora que a bola rola, que a cena suma. Naquela arena ali, ó, aí eu quero ver. Então, aí que o bicho pega, né? Entendeu? Então, isso aí é choro de perdedor. A verdade é essa, tem que dar mérito. Aqui foi lá, quem fez o teste, quem fez passou, acontecer. Aconteceu. Você, não teve uma luta grande, eu, Carlinhos, Kleber, Jerebias, Jailson. Eu lembro de outros jogadores que tiveram. São Gonçalo, você lembra de craques. E aí a gente vindo para a atualidade, tem o Roberto Brum, o Ibson, o Jean. Olha só quantos. Olha isso. Não, eu costumo dizer, Edmundo, eu costumo dizer, Luiz, na sua época, um pouco antes também, até meu tio mesmo, Mário, né, o Luiz sabe da história, que chegou a jogar no Santos com o Pelé. Então são épocas, até a geração de Paulinho, são épocas que a concorrência era muito grande, muito grande. E a qualidade era muito grande. Todos os times tinham 2 times pelo menos, os grandes, né? Tinham 2 times, a época de Paulinho, Campeonato Brasileiro, tinha só timaço. Palmeiras, Fluminense. Fluminense não pegou numa 7 do grupo do Vasco, que foi dito por todo mundo que era o melhor grupo de todas as épocas. Só craque. E eu fiz parte desse grupo. Teve um rapaz que teve escolinhas no Alcântara, que sempre falava isso, às vezes chegou até atrás comigo questionando, levei vários jogadores lá para Luizinho, nunca foi aprovado. Mas se não foi aprovado, é porque não tinha qualidade. Será que eu ia ficar 13 anos num clube sem ter feito a coisa certa? No Vasco, você, até para mandar embora, você tinha que colocar teu nome lá na relação dos jogadores que foram mandados embora, para saber se o cara ia jogar em outro lugar, e aí quem mandou ele embora foi o Luizinho. Então nunca aconteceu isso. E tendo as conquistas que você teve, o respeito que você sempre teve aí dentro do futebol, e as pessoas às vezes não conseguem enxergar isso, não conseguem respeitar isso. Normal, Paulinho, normal. Entendeu? Acho que São Gonçalo não é uma cidade grande. Grandíssima. Entendeu? Grandíssima. Então, tem muita gente que foi lá, quando Botafogo, o treinador tem que decidir, cara. Ele não está ali para passar a mão na cabeça. Ele tem que resolver a situação. Chegou um jogador que, se for melhor, fica. Se não for melhor, ele tem que sair. Eu não fui desonesto com ninguém, fui verdadeiro. Claro. E outra, a pergunta que não quer calar. E a tal da Kombi, que o pessoal fala aqui em São Gonçalo, que ver a Kombi do Fluminense, pegar fulano que não quis ir. Ver a Kombi do Botafogo, pegar o Ciclano em casa, o Ciclano não quis ir. Conta aí, Luiz. Eu não podia perder essa. Tinha uma Kombi. Passava na Luzineiro? Essa Kombi era
no tempo Fluminense. Levou uma galera. Pra você ter ideia, eu levei Donan. Isso que eu ia perguntar agora. Eu levei vários garotos. Alguém dali foi na Kombi? Foi treinado no Botafogo e não ficou, pô. E eram amigos, pô, sabe? Até hoje são amigos meus. E bons de bola também, na pelada, né? Mas pra ser profissional é outra história, né? Outra parada. Outro departamento. Eu costumo dizer que Um abraço aí pra turma do Rodo também, galera. a galera de São Vai Gonçalo que acompanhar a gente. acompanhou aí, ó, a história do Luizinho Rangel, a minha história, a galera lá, pô, quando meu pai ia lá, pô, passava rifa lá, pô, pra galera ajudar nas viagens. Obrigado a todo mundo aí. Qual o recado que você deixa pra essa garotada hoje que quer seguir aí, que tem um sonho de ser jogador de futebol? O recado que eu dou principalmente pro garoto que está hoje numa faixa de idade de 6 a 10 anos é procurar uma escolinha de salão, entendeu? Uma escolinha de salão. Porque no tempo que eu estou em São Paulo, eu não sei nem se tem uma escolinha boa de salão aqui. Mas é a cidade procurar salão e a partir dos 10, 11 anos procurar uma escolinha que tenha alguma ligação com os times do Rio. Luiz, a gente quer agradecer a você, cara. A gente quer agradecer a você e dizer que, pô, cara, foi uma honra muito grande estar com você aqui. A gente relembrar um pouquinho só de tudo que você passou, né? É difícil resumir uma carreira tão vitoriosa quanto você teve, assim, de tanto orgulho, com certeza, para os seus pais e para as pessoas que sempre quiseram o seu bem, sempre estiveram perto de você. Então, a gente quer agradecer muito esse carinho que você tem com a gente também. Você viu a gente crescer, você participou, né, da nossa infância, conhece os nossos pais, nossa família toda, é amigo da nossa família. É verdade. Então, Criado ali com a gente. A gente queria agradecer muito esse pouquinho tempo que a gente teve aqui, mas de coração, você sabe o respeito e o carinho muito grande que a gente tem por você. Isso, e agradecer de novo aos nossos patrocinadores que estão passando ali, os contatos estão todos aqui, vocês acompanham com a gente, WD Cestas, Royal Peppers, Inove Clean, Lance Esportes, tá? A gente vai ficando por aqui para finalizar com o Luizinho, perguntar ao Luizinho quem é ele no dia a dia, pessoa, resumidamente, na sua vivência, na família e tudo mais, e para finalizar deixar um recado para os seguidores do Papo Fluindo. Primeiramente, mais uma vez agradecer o convite de vocês, que me honrou bastante, principalmente sendo pessoas que conviveram comigo na minha infância, os pais, parentes, são realmente pessoas maravilhosas, que eu tenho um carinho muito grande e sempre que encontro hoje no Rodo de São Gonçalo, na própria rua onde nós moramos, sempre paro para dar um beijo, para dar um abraço, porque eu sou uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, principalmente porque as pessoas que conviveram comigo ali, onde tudo era muito mais fácil. Infelizmente, hoje está muito mais difícil. Tá? E depois que eu voltei lá da passagem minha lá em Sorocaba, foram 10 anos, tive um pouco de dificuldade, até porque fiquei muito tempo lá, trabalhando em São Paulo e longe do Rio de Janeiro. E a situação ficou realmente difícil, porque a prioridade hoje no futebol, que eu vejo, são as pessoas mais novas, como tudo na vida. A vida hoje é muito mais fácil você conseguir um emprego para um garoto de 19, 25 anos, do que conseguir um emprego de um menino de 60, de 70. Uma pessoa já de uma certa idade. Mas não impede de você conseguir um bom emprego, não. O problema é que já apareceu algumas situações, eu acho, sabe, você tem que se valorizar também. Não adianta você pegar qualquer coisa e depois ficar reclamando. Então é melhor você aguardar, como eu estou aguardando, sabe, procurando, estar sempre assistindo o jogo, se atualizando, vendo jogadores, procurando, sabe, estar em contato com São Paulo. Se Deus quiser, dentro de pouco tempo eu vou estar trabalhando, quem sabe, ou aqui no Rio, ou fora do Rio, ou em outro lugar. Até porque eu não parei de exercer a minha profissão. Sabe? Sou um cara que estudo ainda, sou formado em educação física, pós-graduado em treinamento esportivo, fiz o curso da CBF, fui até licenciado da CBF, faltando a Pro agora para fazer, entendeu? Então, é só aguardar que certamente a porta vai voltar a se abrir. Alô Botafogo, alô Vascão, times do Rio aí, ó. Vamos aguardar. Deixei ele chegar lá no Fluminense um pouquinho. Mesmo no Rio de Janeiro tem clubes que poderiam, sabe, olhar de uma maneira diferente, mas tudo tem seu tempo e eu acredito muito que tudo que
que acontece na vida tem um propósito. Amém. E certamente os portas vão se abrir, até porque eu confio muito na pessoa de uma índole boa, de um cara de caráter, um ótimo profissional. Certamente as portas vão estar sempre abertas. Valeu, muito obrigado a vocês aí. Valeu, Luiz. E tenho certeza, Luiz não é só um cara com história no futebol, mas é um cara com muita vivência dentro do futebol e muita capacidade, e com certeza ele já estará dentro de um grande clube. Valeu, Luiz. Manda um abração lá para os seguidores do Papo Fluindo. Seguidores do Papo Fluindo, foi ótimo. Foi realmente uma experiência espetacular participar desse bate-papo com vocês. E tudo de bom para vocês. Muito sucesso na carreira de vocês, que tudo, sabe, consiga fluir da maneira que vocês merecem. Valeu. Obrigado. Valeu, Luiz. Valeu, obrigado. Paulinho, alguma consideração final? Vamos chegando ao fim. Agradecer aí. A resenha continua. Agradecer a Deus, né, cara? Porque É isso a gente aí. está aqui, está com saúde, É isso essa aí. família, amigos, nossos seguidores. Aí, pô, galera, espalha pra geral. É isso. Papo Fluindo, compartilha, segue. E fica sempre com a gente, que aqui tem sempre resenha boa pra vocês, pra nós. Valeu, galera. Curte, comenta, compartilha, espalha pra geral e vamos seguindo aqui no Papo Fluindo porque vem muito mais. Valeu, galera. Um abraço. Obrigado. Um abraço.